Página 71, tema 4, as reações químicas. Um novo arranjo de átomos. Uma reação química ocorre quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos, substâncias diferentes das iniciais. A seguir, vamos representar a reação do enxofre com o gás oxigênio, de duas maneiras, equação química e um modelo de partículas. Então, podemos observar aqui no livro a reação química entre o enxofre e o oxigênio. Então, nós temos o enxofre e o oxigênio como reagentes. Então, e temos como produto dessa reação aí o dióxido de enxofre. Continuando. A equação pode ser interpretada como o enxofre no estado sólido reage com o oxigênio e produz o gás dióxido de enxofre. Observe pelo modelo de partículas que o produto formado apresenta uma combinação de átomos diferente das dos reagentes iniciais. Porém, os átomos envolvidos são os mesmos e nas mesmas quantidades. Em todas as reações químicas ocorre rearranjo de átomos, mas o seu número se conserva. Por esse motivo, a massa também se conserva. Alguns tipos de reação química. Assim como as substâncias, as reações químicas podem ser classificadas segundo as características que apresentam em comum. Uma reação em que duas ou mais substâncias produzem uma única nova substância é chamada de síntese. É o caso, por exemplo, da reação do enxofre com o gás oxigênio. Já uma reação em que uma substância produz duas ou mais novas substâncias é chamada de decomposição. Por exemplo, o carbonato de chumbo, quando aquecido a altas temperaturas, decompõe-se em dois produtos, o óxido de chumbo e o dióxido de carbono. Então, nós já estudamos também um dos principais tipos de reação química, que foi a reação de neutralização. A seguir, apresentaremos dois outros importantes grupos de reações, as reações de oxirredução e as de combustão. Então, pessoal, nós vimos no tema anterior a reação de neutralização. Lembrem-se, quando você tem uma equação de neutralização, você vai ter como reagentes um ácido mais uma base. E como produto, você vai ter a formação da água e do sal. Pessoal, continuando então, página 72. Reação de oxirredução. Quando uma espécie química é oxidada, significa que ela transferiu elétrons para outra que necessariamente é reduzida, recebendo elétrons. Por isso, essas reações recebem o nome de oxirredução. As reações de oxirredução são muito comuns em função da abundância de gás oxigênio na atmosfera e da facilidade com que ele reage com outros materiais, formando óxidos. Um prego de ferro enferruja porque o metal reage com gás oxigênio presente na atmosfera e produz os óxidos metálicos que compõem a ferrugem. Na reação de oxirredução, que causa a ferrugem, os átomos de ferro transformam-se nos íons Fe2+ e Fe3+, em virtude da transferência de elétrons para os átomos de oxigênio. Os átomos de oxigênio se transformam em íons O2-. Nesse caso, o ferro é oxidado e o oxigênio é reduzido. Então, prestem atenção aí. Uma reação de oxirredução, ela tem que ocorrer uma oxidação, ou seja, uma oxidação e uma redução. O que é oxidação? É quando um átomo perde elétrons, e redução é quando ele ganha elétrons. Muitas reações químicas dos seres vivos consomem energia. Essa energia vem dos alimentos por meio de um processo conhecido como respiração celular. A principal molécula utilizada pelas células como fonte de energia é a glicose. A energia é retirada da glicose pela reação com o gás oxigênio. Tanto a respiração como a combustão são reações químicas que envolvem oxidações. Vamos representar agora alguns exemplos de reações de oxirredução no dia a dia. Então, nós temos como exemplo a fotossíntese, a corrosão dos metais, no caso a ferrugem, e reações que ocorrem em pilhas e baterias. Na fotossíntese, por exemplo, a água e o CO2 reagem na presença de luz para a produção de moléculas orgânicas. Então, o carbono sofre redução e o oxigênio
oxidação. Pessoal, continuando então na página 72, reação de combustão. Reações de uma substância com gás oxigênio em que há liberação de energia são denominadas reações de combustão. Essa energia pode ser liberada na forma de calor e luz, que podem formar chama. As reações de combustão são importantes porque podem ser aplicadas às diversas finalidades, como aquecer alimentos e iluminar ambientes. Nessas reações, as substâncias que queimam são chamadas de combustíveis. O gás butano, a gasolina, o óleo diesel e outros derivados de petróleo, bem como a madeira, o papel, o etanol, álcool combustível e o carvão, são exemplos de combustíveis. Podemos identificar uma reação de combustão em toda reação que tem um combustível, isso é, um composto que, através da sua queima, produz energia térmica, que é calor, e um comburente, que na maioria das vezes é o oxigênio presente no ar. As principais fontes para iniciar uma combustão são 3 elementos: o combustível, que fornece energia para a queima, o comburente, que é a substância que reage com o combustível, e o calor, que é necessário para iniciar a reação entre combustível e comburente. Já dizia Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pessoal, vocês já viram o experimento no laboratório da vela que é apagada quando é colocado sobre ela um copo ou uma garrafa de vidro e após algum tempo a vela se apaga. O motivo é que a própria combustão consumiu o oxigênio do ar, ou seja, sem oxigênio não há fogo. Essa descoberta do papel desse gás na combustão foi feita por um francês, Antoine Laurent de Lavoisier. A relação entre Lavoisier e o oxigênio não para por aqui. Ele ainda descobriu a sua função na respiração, oxidação e as reações químicas. Página 73. Equações químicas e balanceamento de equações. Uma equação química representa as transformações químicas, bem como as condições em que elas ocorrem através de símbolos. A conservação dos átomos também é representada por equações químicas, sendo que o número de átomos de cada elemento químico deve ser igual nos reagentes e nos produtos. O exemplo a seguir mostra como determinar a equação química que representa a reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, com a formação de água. Em uma equação química, os reagentes e os produtos são expressos por suas fórmulas e respectivos estados físicos. Para que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos dos produtos, devemos balancear a equação, acertando os coeficientes estequiométricos de reagentes e produtos, ou seja, a proporção em que cada um deles interage na reação. Para representar esse balanceamento, colocamos um coeficiente à frente das fórmulas químicas dos reagentes e dos produtos, isto é, um número que multiplica as fórmulas químicas para garantir que átomos envolvidos estejam em igual quantidade nos reagentes e nos produtos. Para a reação acima, esse coeficiente é o número 2, colocado à frente das fórmulas do gás hidrogênio e da água. Pessoal, então vamos entender o que vem a ser balancear. Balancear significa acertar ou igualar os índices estequiométricos, ou também chamados de atomicidades. Observem que nós temos aqui 2 exemplos de balanceamento de equações. Então, no primeiro, nós vamos ter aqui o hidrogênio mais o oxigênio, que são os reagentes. Como produto final, nós vamos ter a molécula de água, o H2O. Notem aqui nessa equação de balanceamento que nós temos 2 vezes 1, porque 1 está oculto aqui, 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 oxigênio. E nós temos aqui no produto 2 vezes 1, 2 hidrogênio. Mas nós temos somente um oxigênio. Então, essa equação ela não está balanceada. Vamos ver agora uma equação já balanceada. Observem aqui que nós temos 2, nós colocamos o coeficiente 2 na frente do hidrogênio, então nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. 2 vezes 1, 2 oxigênio. Aqui a mesma coisa, 2 vezes 1, 2 oxigênio.
2 vezes 2, 4 hidrogênio. Então, essa equação está balanceada. Mais um exemplo. Nós temos aqui o sódio mais o cloro, que são os reagentes. O produto final é o cloreto de sódio. Observem, essa equação aqui, ela não está balanceada. Por quê? Nós temos aqui um sódio. Só que nós temos 2 cloros aqui. 2 vezes 1, 2 cloros. Aqui nós temos somente um cloro. Então, nós vamos ter que balancear essa equação. Notem embaixo a equação já balanceada. Nós colocamos 1, 2, o coeficiente, na frente do sódio. Então, nós ficamos com 2 vezes 1, 2 sódios. 2 vezes 1, 2 cloros. 2 vezes 1, 2 sódios. 2 vezes 1, 2 cloros. Então, essa equação ela foi balanceada. Nunca, em hipótese alguma, nós podemos mexer na atomicidade, que são esses números pequenininhos aqui. Mas você pode mexer nos coeficientes, que são esses números maiores que ficam na frente aqui dos elementos químicos. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.